até a natureza posiciona. Imagine você, o João de Barro. O João de Barro, ele posiciona de uma maneira estratégica. Ele constrói a sua casa de acordo com a sua percepção do clima. Ele atenta às condições climáticas para construir a sua casa. E por que o empresário, o dono e a dona de empresa no segmento de terceirização também não posiciona de forma correta? É possível posicionar? Eis aqui uma pergunta. Quais os clientes que eu quero atender? E se o João de Barro, ele tem uma estrutura, ele constrói a sua casa, ele busca o quê? Segurança, estabilidade, conforto. É isso que ele busca. E por que o dono da empresa, o empresário, a empresária, o empreendedor, ele também não procura buscar conforto, estabilidade, segurança para os seus negócios? Eis aqui o motivo por que muitos empresários não estão alcançando os melhores resultados no segmento de terceirização. Por quê? Por que o empresário no segmento de limpeza profissional vive reclamando, está reclamando do mercado o tempo inteiro? Eis aqui uma questão, a falta de posicionamento. Se você empreende no mercado de limpeza profissional, e eu quero te trazer aqui um alerta, o mercado mudou. O mercado mudou. Por que o mercado mudou? O mercado hoje, ele premia quem é profissional. Agora também ele pune quem não profissionaliza. Quem não posiciona e não profissionaliza. Eu não estou dizendo que você deve passar a maior parte do seu tempo gastando a sua energia na execução da operação. Eis o motivo aí, porque muitos empresários no segmento de limpeza profissional não estão ganhando dinheiro de verdade, porque gastam a maior parte do seu tempo executando, preso dentro das operações. E quando eu fiz essa metáfora, eu fiz uma comparação, se o João de Barro posiciona, se a natureza posiciona, porque nós humanos, porque nós que temos mentalidade, não podemos posicionar de forma correta? Então preste atenção aqui, porque se o João de Barro, ele constrói a sua casa em um local seguro, ele busca segurança, ele busca proteção, ele busca estabilidade. Por que o empresário, o dono e a dona de empresa de limpeza também não pode buscar proteção, segurança e estabilidade? É exatamente a falta de posicionamento. E eu quero dizer que você não está precisando de mais clientes. Tem donos de empresa, e eu converso com empresários do segmento de limpeza profissional, e eles falam assim: Alencar, eu estou precisando de ter mais clientes, eu preciso ter mais clientes no meu portfólio de negócio. E a verdade é muito clara, você não está precisando de ter mais clientes, você está precisando posicionar a sua empresa, seja ela nas suas estratégias e também no digital, porque a falta de posicionamento com estratégia é que faz as empresas não ganhar dinheiro de verdade. E agora, quando você posiciona a sua empresa com estratégia, quais são os clientes que eu vou atender? Qual é o público que eu vou atender? E por que eu vou atender esses clientes? Qual é a margem que esse nicho de cliente me dá? Qual que é a margem desse subnicho? Esses serviços pontuais são mais lucrativos do que os serviços contínuos? Eis aí uma pergunta. Tem empresário que não sabe o que dá mais lucro dentro do negócio dele. E ali ele fica, atira para lá, atira para cá. Quem corre atrás de todo mundo, gente, não pega ninguém. E eu digo isso com muita seriedade, porque eu empreendo no mercado da terceirização há mais de 28 anos. Em 1995 eu comecei a empreender no mercado de limpeza profissional. Assim, eu saí do zero, absolutamente do zero, e fiz uma trajetória, e nesta trajetória eu descobri muitas coisas. Porque eu errei muito, porque eu patinei muito tempo, porque eu escolhi nichos errados, porque eu decidi atender clientes errados. E uma decisão errada, ela põe em xeque toda a nossa estrutura e toda a nossa segurança. Se o João de Barro errar na construção da casa, se ele não calcular bem de onde vem de que lado vem o vento,
De que lado vem a chuva? Ele vai construir a sua casa no sentido da chuva ou do vento e ele vai ter problema com o seu ninho, com a sua casa. E por que que o empresário também precisa atentar para esses movimentos? Alencar, mas é possível atentar para esses movimentos? Como que eu vou entender isso? Como eu vou saber que eu posso edificar a minha empresa, eu posso estruturar a minha empresa neste formato, eu posso posicionar? Pois é, existem muitos órgãos de pesquisa e você, sutilmente, você pode utilizar dessas estratégias, pesquisar quais são as empresas que estão chegando, quais são os nichos de mercado que estão se abrindo para você vender o serviço de terceirização, e sem falar que o posicionamento na internet, no digital, ele é a forma mais estratégica que tem. Então, se você quer construir uma empresa forte, o que é que você precisa? Você precisa decidir o seu posicionamento. Onde você vai estar? Pense bem, você vai estar daqui a 2 anos. Onde? Você começa um negócio, você começou a sua empresa de limpeza profissional do zero. Eu comecei do zero, eu estava quebrado, duro, sem dinheiro. Então, lá em 1995. E por que eu optei pelo mercado da terceirização? Primeiro, eu não precisava de muito dinheiro para investir. Baixa barreira de entrada. Não exigia de mim uma formação técnica específica na área de terceirização. Então, eu percebi que tinha alta demanda no mercado. O mercado contratava muito serviço e ainda continua contratando, só que de forma mais profissional. Quando eu digo que o mercado mudou, isso é a pura verdade. Não é apenas para te encantar, poxa, esse cara sabe do mercado. Não, o mercado mudou realmente. Os clientes, eles consultam a gente quando eles vão tomar uma proposta, quando eles nos convidam para participar de um bid, de uma proposta de terceirização, eles vão pesquisar quem nós somos, como estão as nossas estruturas, eles analisam o nosso perfil de mercado, como nós comportamos no mercado, as pontuações, as avaliações de Google. Tudo isso são sinais notórios e que às vezes o empreendedor que está despercebido está aí, não está olhando para esses cenários. E esses cenários devem ser observados. Se eu digo que o mercado mudou, então se o mercado mudou não só no formato de contratação, existem mais contratações de mão de obra terceirizada? Claro, a diferença de 1995, quando eu iniciei meu primeiro modelo de negócio de empresa de limpeza profissional, para 2026. Antigamente se contratava menos, hoje se contratam mais, mas de forma mais eficiente, de forma mais profissional, de forma mais eficaz, mais indicações, mais análise técnica. Os clientes, eles fazem análise da nossa estrutura, eles analisam a questão do compliance das empresas hoje, tudo isso, gente. No passado, a gente só abria uma empresa, falava, eu tenho uma empresa de limpeza, estou prestando serviço de limpeza aqui, desenvolvia uma comunicação, falava com aquele mercado e os clientes precisavam do serviço, chamava a gente via telefone. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha o Instagram, não tinha o LinkedIn, não tinha essas principais plataformas, não tinha anúncios online, você não anunciava no Google Ads. Então tinha lá as listas, as páginas amarelas, aqueles calhamaços de livros, né? A gente chamava aquilo de livro, mas era ali os catálogos. A Guiatel, ela saía entregando os catálogos. Em Minas Gerais era a Guiatel que distribuía. Então os anúncios eram feitos nas páginas amarelas. Então quando o cliente ele precisava contratar qualquer tipo de serviço, dentre eles a limpeza profissional, as empresas que estavam posicionadas ali anunciando o seu telefone, o seu serviço, certamente conseguiam serem contratadas por aquele cliente. E isso mudou. Hoje não tem mais o catálogo de telefone. Hoje tem o quê? Tem a internet. Hoje tem os anúncios no Google Ads. Hoje tem os anúncios no YouTube. Hoje tem os anúncios no Instagram. Tem os anúncios no LinkedIn. Então as ferramentas, elas vieram e assumiram o lugar dos catálogos, dos grandes catálogos.
E também ela vem assumindo paulatinamente o boca a boca. Tem dono e dona de empresa que ainda, pasmem, vivem dependendo de indicação. E uma empresa que vive dependendo de indicação, ela vai vender muito menos. Por quê? Não é todo dia que o cliente, o seu amigo, o empresário que você já atende, tem cliente para te indicar. E eu e você, nós precisamos vender todos os dias. Se as nossas empresas não venderem todos os dias, e se nós não tivermos uma boa margem, nossas empresas vão quebrar nos próximos meses ou ano. Então preste muita atenção. Se você realmente quer construir um negócio de verdade, uma empresa séria, uma empresa sólida, você precisa posicionar. E existem 3 lugares para você posicionar. Primeiro, geograficamente, você vai posicionar em qual estado que mais contrata a terceirização ou qual região do país, qual cidade. Agora, vou posicionar onde? No meu bairro, na minha rua? Vou posicionar na internet? Como eu vou posicionar na internet? Meus anúncios são anúncios que convertem? Os meus criativos, aqueles anúncios que eu faço, traz lead bom ou traz qualquer um? Quem tenta atender todo mundo, gente, não atende quase ninguém. Ou pelo contrário, você sempre vai atender aquele cliente que paga mal, que paga pouco, te dá mais trabalho, reclama do seu serviço, reclama da prestação de serviço, reclama do preço, reclama de tudo. E ele te toma energia e ainda impede você de ganhar dinheiro. Então veja só, então você precisa estruturar o seu negócio de forma eficiente. Desenvolver o quê? Um crescimento estrutural para que a sua empresa venda e venda muito. A empresa desorganizada, o que acontece? Ela cresce sofrendo. E tem dono de empresa que está quebrando e ele está pensando que ele está crescendo. Ele está vendendo serviços, mas ele fica naquela sensação, eu estou quebrando. A empresa está quebrando, às vezes está até vendendo. Está vendendo contratos, aí colocando contratos para dentro, ele não sabe a margem, quanto ganha, quanto custou aquela aquisição daquele cliente para educar, o custo de aquisição daquele cliente para ele às vezes foi muito alto, a manutenção daquele contrato é gigante. Então, quando ele olha no fringir ou na fritada dos ovos, cadê o lucro? Onde está o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? E esta é um dos grandes desafios. E agora veja só, você precisa posicionar de forma estratégica. Alencar, eu não sei, eu comecei já há anos, eu estou no mercado de limpeza profissional, eu sou bom no que eu faço, minha empresa tem qualidade, é uma boa empresa, mas eu estou notando que eu estou percebendo que a minha empresa não está crescendo. O que eu devo fazer? Será que você quer atender todo mundo? Será que não chegou a hora de você posicionar de verdade? Dizer, olha, chegou um tempo, eu comecei atendendo todo mundo. Eu desenvolvi a prestação de serviço, eu comecei prestando serviços pontuais, depois eu fui atendendo, comecei a atender os fracionados, os clientes fracionados, depois eu fui atendendo os 44 horas semanais, e ali eu fui desenvolvendo, aí passei a atender serviços de controladoria de acesso, de portaria, serviços de recepção, e por aí fui. Só que é o grande problema de tudo isso, porque quando você vive na tendência, eu quero atender tudo, todo cliente que chega eu vou pegar. Você não sabe qual é o cliente que é mais lucrativo, qual que é o modelo de contrato que é mais interessante para você e qual que dá mais trabalho. Pasme, até isso faz a diferença. Por exemplo, você pega um cliente da indústria de alimento, as exigências, ou da indústria da saúde, da indústria de farmacêutica, por exemplo, as exigências de higienização é diferente. A indústria elétrica é diferente. A indústria automobilística é diferente. A indústria de calçado é uma limpeza mais comum. Agora, quando você vai para o lado das limpezas mais específicas, mais técnicas, é aí que está o segredo. Esse cliente tem que te pagar mais, porque ele vai demandar mais especificação, mais qualidade, mais análise técnica. Qualidade todos nós temos que ter. Mas quando esse cliente, o cliente da indústria, por exemplo, da indústria farmacêutica ou da indústria de alimentos, então exige
Existem NRs específicas que você tem que estar antenado aquilo ali, de olho para não contaminar processo, atento ali às certificações que os profissionais da higienização têm que ter. Então tem que tomar esse cuidado. Então um posicionamento não é o pegar qualquer cliente. Às vezes você tem um cliente bom que te dá lucro, mas tem aquele outro cliente que está tirando lucro, você está tirando dinheiro daquele cliente que não está te dando lucro, demanda mais tempo, mais energia para colocar ali naquele cliente. Então é por isso que o posicionamento ele precisa ser muito claro, muito estratégico. Eu vou atender o nicho da área da saúde, eu vou atender o nicho da indústria de alimentos, qual é o nicho que eu vou atender? Eu vou atender o nicho da área hospitalar, que é o segmento saúde, eu vou atender o nicho da área shopping, também em demandas altas, eu vou atender o nicho de varejo, ou eu estou só no mercado corporativo, vou atender só o corporativo, são os escritórios de altos executivos, escritórios que exigem uma demanda, uma limpeza mais estratégica, mais profissionais mais requintados, mais refinados. Será que por onde você vai? Então preste bem atenção. O seu posicionamento vai definir quanto você vai ganhar de verdade. Não caia nessa de querer atender todo mundo. Se você que ficar aí de olho, quero atender todo mundo, você não vai ganhar dinheiro de verdade no mercado de limpeza profissional. E o mercado não premia você por querer atender todo mundo. Pelo contrário, você será punido, porque se você fica naquela de quero atender todo mundo, vai trabalhar mais, vai ganhar menos, e aqueles donos e donas de empresas que estão posicionando, especificamente, vou atender só o nicho da beleza, vou atender só o nicho da indústria de alimentos, só o nicho de shopping, só o nicho aqui dos corporativos, vou atender só a indústria de alimentos, vou atender só a indústria hospitalar. Então, esses empresários, esses donos que posicionam, são os que estão nadando de braçada. Por isso que você, por exemplo, se você de repente você vai num shopping, você não vê as empresas que fazem higienização de shopping limpando condomínios por aí. Você não vê elas limpando lojas comuns por aí. A maioria não. A maioria estão 100% focado estrategicamente em higienizar shoppings. Agora, se você quer, corre atrás de um, corre atrás do outro, corre atrás de um, e aí vai perder dinheiro e vai ficar cansado, e sendo que o mercado de limpeza profissional, ele é um mercado muito bom. E um outro ponto é, a empresa que perde dinheiro é aquela que não se posiciona também no digital. Ou seja, você precisa aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Se você não é visto, se você não aparece, o que vai acontecer com você? Sua empresa vai desaparecer nos próximos meses, quiçá ano. Mas você precisa posicionar de verdade. Preste bem atenção aqui. Empresa invisível perde silenciosamente. A empresa invisível ela vai perdendo o mercado gradativamente, no silêncio. E quando o dono percebe, fala, meu Deus, quebrei, e agora? O que eu vou fazer? Cadê a estabilidade? Cadê a segurança? O João de Barro, ele constrói